Boa noite para todo mundo. Hoje, 26 de outubro de 2023. Peço desculpas, pessoal, por não ter deixado o resumão aqui para vocês no dia de ontem. Lá no Instagram eu coloquei nos meus stories. Inclusive, eu coloco esses comunicados no meu Instagram, tá? Quem não me segue, vai lá e me siga no meu Instagram, @ferraime, Fer_Raime. O nome é bem parecido com o do YouTube, tá? Mas eu não coloquei, eu tive alguns probleminhas pessoais que me impediram, e eu tava até com o roteirinho pronto pra fazer o vídeo pra vocês, toda a análise e tal, mas eu acabei não conseguindo, enfim. Mas está tudo bem. Algumas pessoas me perguntaram se está tudo bem. Está tudo bem. E obrigado por perguntarem. Mas enfim, cá estamos hoje para falar do mercado, que hoje eu tenho certeza que deu um nó na cabeça de muita gente, inclusive na minha, não vou mentir. Mas a gente vai comentar sobre isso ao longo da análise. Bom, vamos lá, minha gente. Tá vendo o panorama? Tá. Vamos lá. As bolsas na Ásia, elas fecham negativas nessa madrugada, seguindo a sequência de negatividade dos Estados Unidos no dia de ontem. Não teve nenhum indicador ou alguma notícia extremamente específica que pudesse corroborar para uma negatividade maior das bolsas da Ásia. É uma movimentação proveniente da movimentação americana no dia de ontem. Tá? Um destaque que apenas vai para duas bolsas lá da China, que é a de Xangai e a Shenzhen Composto, que fecharam levemente positivas, né? Conseguiram se salvar da negatividade, motivadas principalmente por um rumor de que um membro do governo chinês, ele vai até Washington, nos Estados Unidos, para ter alguma reunião com alguns membros, enfim, do governo americano, para que eles possam negociar todas essas sanções que os Estados Unidos têm feito a empresas de inteligência artificial, de chips chinesas, ou empresas americanas que tenham parte da sua produção na China, tá? Porque se vocês têm acompanhado meu resumão, eu tenho comentado com vocês, né? Os Estados Unidos sanciona alguma coisa relacionada à inteligência artificial, ou microchips, etc. da China, a China vai lá e faz uma retaliação. Isso tem gerado um embate. Na medida em que um membro da China está indo até Washington, nos Estados Unidos, para ter uma reunião com os americanos para discutir o tema, traz uma esperança de que algum acordo possa ser feito em relação ao tema, e isso traz um certo alívio para algumas bolsas chinesas. Mas entendam, o site aqui tá girando, minha gente, memorizem bem o dólar, porque nós vamos falar dele já já, mas só um parênteses que eu já tô vendo algumas cotações zerarem, tá? Mas voltando, recapitulando. Então assim, algumas bolsas da China, principalmente aquelas que têm tecnologia listada nela, né, elas sentem esse alívio, nessa expectativa desse encontro, tá? Mas assim, uma positividade tão levinha, tão fraquinha, que ela não é tão sustentável, esse é o ponto, ok? De um modo geral, as bolsas da Ásia fecharam pesadas por conta da negatividade das bolsas nos Estados Unidos no dia de ontem. Quando a gente vem para commodities, minha gente, o minério de ferro, ele tá alto, ele subiu nesses últimos dias, e ao longo do dia de hoje ele se manteve estável, mas estável alto, tá? Vale lembrar que isso impacta positivamente na cotação da Vale, por exemplo, que tem um peso relevante no nosso Ibov, mas além disso, a Vale hoje tem um drive específico que é o seu balanço, que vai ser divulgado depois do mercado, ok? Bom, dito isto, vamos falar agora do petróleo. O petróleo, minha gente, no dia de ontem ele subiu consideravelmente depois de uma fala do Benjamin, o sobrenome dele eu preciso ler, o Benjamin Netanyahu, que ele é o premier israelense, né? Ele é o presidente de Israel. E ontem ele falou que vai haver essa invasão por terra, e ele não vai avisar quando, ninguém vai ficar sabendo só quando a invasão começar, mas que vai haver, mas que por enquanto ainda não. Isso fez com que o petróleo fechasse bastante positivo no dia de ontem. Aí o que acontece? Nesta madrugada, o exército de Israel chegou a invadir o norte da faixa de Gaza por terra, mas saiu. Então não deu tempo de fazer preço no petróleo, ok? E aí o petróleo realiza hoje, porque ao longo do dia de hoje não teve depois dessa fala do premier lá de Israel, israelense, né? Depois dessa fala, não teve uma invasão, o petróleo realiza, e além disso, a Bloomberg, ela solta um estudo em que ela analisa o seguinte, que o lucro da produção de combustível caiu. Se a margem de lucro, né? A margem de lucro diminuiu. Se a margem de lucro diminuiu, minha gente, significa que a demanda tá fraca, concorda? Porque se você vende com uma margem de lucro alta e ninguém compra, o que você faz? Você diminui essa margem de lucro
para que você consiga vender seu produto. Isso é assim em qualquer lugar. E o petróleo não é diferente. Então, na hora que a Bloomberg solta isso, então a demanda está fraca, e isso só corrobora com um relatório do Departamento de Energia lá dos Estados Unidos, mostrando que na semana passada o consumo por petróleo pelos americanos foi de fato mais fraca. Isso mostra que a demanda por petróleo está mais fraca do que o mercado esperava. E aí isso corrobora com a queda do petróleo no dia de hoje. Por isso que ele está caindo tanto também. Certo? Bom, vamos para as bolsas da Europa agora. Bom, lá na Europa, minha gente, as bolsas fecham pesadas, tá? Proveniente da negatividade das bolsas americanas no dia de hoje. Por quê? O que acontece? Hoje de manhã teve decisão de política monetária lá na zona do euro e os juros foi mantido em 4,5%. Tá? Não houve um novo aumento de juros. E a partir do discurso da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, que foi um discurso mais dovish, o mercado interpretou que, inclusive, este pode ser o juros terminal lá da zona do euro. Daqui para frente, na verdade, a especulação seria por quanto tempo os juros precisaria ser mantido alto para controlar a inflação, para depois o mercado começar a especular quando que começam as quedas de juros por lá, tá? Então, se nós temos um juro sendo mantido inalterado, né, que de certa forma o mercado já esperava, um discurso mais dovish da Christine Lagarde, teoricamente as bolsas deveriam ficar positivas, né? Mas acaba que as bolsas da Europa, elas seguem a movimentação das bolsas americanas, que hoje deu o que falar também, né? Mas de qualquer forma, tivemos uma decisão de juros na Europa e os juros por lá foram mantidos inalterados. Certo? Bom, vamos agora para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos hoje surpreendeu todo mundo. Inclusive eu quero falar sobre isso para quem opera. Eu já falei nos meus stories, eu já falei no particular com algumas pessoas, mas eu vou repetir isso aqui no vídeo para todo mundo. Vamos lá. As bolsas dos Estados Unidos, elas fecham prioritariamente negativas, né? Nós temos a negatividade do Dow Jones, a negatividade da Nasdaq, mais pesada, inclusive, do Russell. Não, o Russell terminou levemente positivo, bem dentro da estabilidade, poderíamos dizer assim. E o S&P negativo e pesado desse tamanho por conta da Nasdaq. Ok? Vamos lá. Primeiro, balanços de tech. Eu comentei com vocês na preparação da semana. Essa semana seria uma semana de balanços de tech. E os balanços de tech até agora surpreenderam negativamente. Não todas, mas principalmente a Meta. O mercado não gostou. Não gostou, principalmente porque no balanço, não é que o balanço veio ruim, é que a projeção que a empresa trouxe para ela mesma, para o próximo trimestre, é ruim. Ela acredita, a Meta acredita que o lucro, o rendimento, né, o faturamento, com anúncios, vai cair consideravelmente no próximo trimestre. Essa expectativa futura ruim para uma empresa muito considerável, que é a Meta, acabou contaminando todo o setor de tecnologia dos Estados Unidos, que precificou isso ontem e continuou precificando isso no dia de hoje, tá? Vale lembrar que agora à noite sairia o balanço da Amazon, que era uma outra grande expectativa do mercado. Eu olhei bem rapidamente os highlights do balanço, eu não analisei profundamente, mas aparentemente ele veio bom. Não sei como vieram as expectativas futuras da Amazon, isso precisa ser analisado, tá? Mas fato é que, primeiro, os Estados Unidos precificam balanços ruins das techs. Será que as techs, né, aquela coisa de... Porque assim, vale lembrar que o rally deste ano do S&P, tá? O S&P, minha gente, é uma bolsa americana que é composta pelo Dow Jones, que são empresas industriais, basicamente, lá nos Estados Unidos, e a Nasdaq, que são empresas de tecnologia. Essas duas, cada uma com seu respectivo peso, compõem o S&P, formam o S&P, tá? E toda a alta do S&P esse ano, praticamente toda a alta do S&P este ano, é proveniente de basicamente 7 empresas. E essas 7 empresas são 7 empresas de tecnologia relacionadas à inteligência artificial. Não sei se vocês se lembram da NVIDIA, logo no primeiro semestre do ano, A NVIDIA surpreendeu por conta de um mercado de inteligência artificial, num balanço dela e tal, e houve uma super expectativa em relação a todas as empresas que são pares dela nesse business. E basicamente essas empresas de tecnologia foi quem mantiveram o S&P tão positivo quanto ficou nesse rally de meio de ano que aconteceu com ele. Certo? Então o que acontece, minha gente? Olha lá, o dólar virou, mas aí vocês voltam o videozinho para conseguir ver o dólar no dia de hoje, tá bom? Bom, então o que acontece, minha gente? Essas empresas, assim, a expectativa do mercado é até quando a inteligência artificial, toda essa questão tecnológica, os microchips, blá, e etc. Até quando é sustentável
né, essa nova tecnologia nos business e tal, e vão se refletir nos balanços da empresa, e até quando foi tipo um momento ali, mas a coisa vai se estabilizar. Não tô dizendo que a inteligência artificial não vai pegar no mercado, já pegou, na verdade, não é bem isso. O que eu tô querendo dizer é até quando isso vai se refletir tão fortemente nos balanços, tá? E aí, na medida em que o balanço de uma tech vem ruim, o mercado já fica com o pé atrás. Putz, será que acabou o rally das Big Techs, né? Das 7 empresas grandes aí do S&P? Enfim, isso contaminou esse balanço ruim, então, não o balanço, a expectativa ruim da meta, acabou contaminando em todas as empresas de tecnologia da Nasdaq, por isso que ela tá bem pesada. Pesada ontem, pesada hoje. Vamos ver em relação ao balanço da Amazon como é que ela vai se comportar no dia de amanhã, ok? Esse é o primeiro ponto. Vamos lá, hoje, minha gente, saíram dados dos Estados Unidos. Nós tivemos pedidos iniciais de seguro-desemprego, nós tivemos PIB, eram os dois principais, vai. E aí, vamos lá, o raciocínio era, bom, se PIB vier muito forte, vai mostrar que a economia dos Estados Unidos está muito resiliente, isso pode ser inflacionário, e se caso o indicador venha muito forte, provavelmente são bolsas para baixo, dólar para cima, Treasury americano para cima, juros aqui no Brasil para cima, certo? Para quem opera, você faz esse raciocínio, você monta esse cenário na sua cabeça. E a recíproca também é verdadeira, caso o PIB viesse mais fraco, bem mais fraco do que o esperado. Ok? Bom, fato é que não foi isso que aconteceu inicialmente, né? Fato é que não foi isso que aconteceu inicialmente. E aí, por isso que assim, eu acho que muita gente ficou bem na dúvida hoje, inclusive eu. E aí, primeiro ponto, para quem opera. Se você tem um cenário montado na sua cabeça do que pode acontecer a partir da divulgação de um indicador econômico, primeiro você confirma o seu cenário. Então vamos lá, eu tinha esse cenário, o Fernando assumo que eu tinha esse cenário na cabeça hoje, que eu comentei com vocês aqui. Quando o PIB veio mais forte do que o mercado esperava, eu falei, poxa, eu opero dólar. Eu falei, poxa, dólar pra cima, vou comprar dólar. Aí eu fui lá, minha gente, imediatamente comprei dólar? Não. Eu sempre busco confirmações. Tá, eu vou olhar o DX. Poxa, o DX estava positivo naquele instante, ele já estava positivo. E aí ele deveria, então, ficar mais positivo, certo? Isso não aconteceu. Aí eu olhei para o dólar nos emergentes e falei, bom, o dólar nos emergentes estava relativamente positivo, mas eles não deram aquele salto ou continuaram subindo ou iniciaram uma trajetória de alta. Isso não aconteceu. Aí eu coloquei o pé no freio. Falei, olha, eu quero comprar dólar. Eu entendo que um PIB forte americano é dólar para cima, mas eu não estou vendo as confirmações. Aí os juros, falei, vou olhar para Treasury. Olhei os juros de 10 anos nos Estados Unidos, ele deu uma subidinha e depois começou a realizar. Nessa hora eu botei o pé no freio e falei, neste momento eu não opero. Certo? E é isso que eu falo primeiro para quem opera. Se você monta um cenário na sua cabeça, você primeiro confirme o seu cenário, não vai imediatamente operando, né? O mercado é soberano. É nessa, quando vocês escutam a frase o mercado é soberano, é por causa disso. Porque não adianta o que você pensa, pode fazer todo sentido do planeta e ainda assim o mercado vai fazer o movimento que ele quiser. Ok? Então é sobre isso, é só esse alerta que eu já falei com algumas pessoas e queria deixar aqui pra vocês. Dito isto, vamos lá. Saiu o PIB dos Estados Unidos. Pedidos iniciais de seguro-desemprego veio um pouco mais forte do que esperado e o dado do mês passado foi revisado para cima. Lembra que o dado do mês passado veio... Do mês passado é ótimo. Da semana passada, esse indicador semanal. Veio abaixo de 200 e eu falei, poxa, 200 já era... Eu falei isso no resumão. Eu falei, poxa, 200 já é um patamar baixo. O negócio ainda vem abaixo de 200? Pois bem, esse número foi revisado para cima e voltou para 200, para casa de 200. Muitos indicadores sendo revisados, já comentei isso aqui com vocês. Bom... o número veio um pouco acima de 200 essa semana, se eu não me engano veio 207, então assim, ainda é um número baixo, por mais que tenha vindo um pouquinho mais alto, ainda assim, patamar de 200 é um patamar fraco, ok? Bom, se a gente olhar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês, não tinha planejado isso, depois eu falo do IPCA do Brasil, a gente ainda não chegou no Brasil. Vamos ver aqui, eu vou ter que trazer isso aqui pra cima por causa do reflexo. Pronto, então vamos lá, minha gente. O PIB dos Estados Unidos era esperado 4,3, essa é a primeira prévia desse último trimestre, e ele veio 4,9. Então veio mais forte, tá? Uma coisa que eu tenho comentado com vocês toda vez que um dado de atividade americano veio mais forte é esse aquecimento, essa força
da economia americana é inflacionária ou não é inflacionária? É inflacionária ou não é inflacionária? Se não for inflacionária, o que é um negócio muito estranho, pelo menos dentro da minha cabeça, né? Tipo, a atividade crescendo e não gerando inflação. O mercado tende a acreditar no soft landing, né? Num pouso suave. A economia americana não entrará em recessão para que a inflação seja controlada. E aí começa todo esse discurso. E tem até outros nomes já que o mercado tem falado, além de soft landing. Bom, agora, se essa atividade ela é inflacionária, o mercado se comporta como? Bom, os juros dos Estados Unidos vão ter que ser elevados pelo menos mais uma vez ou pelo menos mantidos altos por mais tempo, tá? Bom, quando o PIB é divulgado, minha gente, é divulgado um relatório, assim como outros vários indicadores que eu abro aqui pra vocês. Eu só não abri o PIB, mas não tem problema, porque o dado que eu vou mostrar pra vocês aqui tá no Investing. Foi divulgado o PIB e foi divulgado esse indicador aqui, ó. Núcleo de preços, PCE, tá? O que é esse PCE? Igual o PCE de amanhã? Não, não é. São coisas diferentes. O PCE de amanhã é a inflação oficial dos Estados Unidos como um todo, olhado pelo Banco Central americano. Não é, ele só tem o mesmo nome, tá? Isso daqui, esse PCE, é o consumo, é a inflação do consumo das famílias que compõe uma linha do PIB americano, tá? Então, assim, quando você pega o PIB americano e abre ele, é uma tabela que é divulgada, né? Junto do relatório vem uma tabela, uma das linhas é isso aqui. Núcleo dos preços PCE, que está relacionado ao consumo das famílias, tá? O PIB é o quê? A balança comercial, na verdade, assim, essas são as exportações líquidas, né? Então, assim, exportações menos importações, mais o consumo das famílias, mais o gasto do governo, né? Basicamente, a composição do PIB é esta. E dentro do consumo das famílias, tem a apuração desse núcleo dos preços PCE. Acho que eu me fiz entender, né? E se vocês observarem bem, a inflação, né, desse consumo de famílias veio bem abaixo que o número anterior e marginalmente abaixo do que o mercado esperava. Ou seja, nós temos um PIB mais forte, uma atividade mais forte nos Estados Unidos com a inflação caindo. É no mínimo não trivial esse raciocínio. Tá? Então, quando você olha para o PIB, o mercado, falando especificamente do dólar, ele reage rápido para cima, mas ele já volta. A mesma velocidade que ele vai, ele volta. Tá? E o nosso dólar ainda permanece dentro da estabilidade. Levemente negativo aqui no Brasil, inclusive. Tá? Então, isso daqui, a primeira reação do mercado, vamos falar dos juros americanos, dos juros de 10 anos nos Estados Unidos. Primeira reação é subir, ele quase volta para os 5% de 10 anos, e depois ele realiza tudo. Né? A bolsa americana, ela consegue ficar positiva no dia de hoje, tá? Ao longo do dia, com as expectativas de balanço, né? Com os cuidados com a guerra, mas está muito mais relacionado à expectativa de balanço. As bolsas negativam novamente, as bolsas viram e negativam novamente, tá? Fato é que a atividade nos Estados Unidos segue absurdamente robusta. Ok? Bom, entendido o PIB, né? Eu queria explicar com calma esse indicador aqui para vocês. Pedidos iniciais de seguro-desemprego tá aqui, ele sobe um pouquinho, tá? Mas entendam que a faixa de 200 é uma faixa baixa para o histórico antes da pandemia. Se a gente olhar os números antes da pandemia, vocês vão ver que 200 é um patamar baixo, tá? Bom, era isso que eu queria comentar aqui com vocês. Voltando aqui, o que pegou, entendam, o mercado ele vai sempre olhar assim, atividade tá alta, tá, mas e a inflação? Atividade tá alta, tá aumentando, mas e a inflação? Vai ter sempre esse mais inflação. O que corrobora, fortalece o indicador de amanhã de inflação, o PCE, tá? Isso traz muito mais importância e provável volatilidade para o dado de inflação amanhã e a expectativa de inflação de Michigan, de 5 anos, se eu não me engano, é um indicador que vai sair amanhã também. Tem a confiança do consumidor de Michigan e a expectativa de inflação de Michigan. Esses indicadores, com as movimentações que o mercado fizeram hoje, depois do PIB, se tornaram bem importantes para o mercado. Atenção a eles, tá bom? Vamos voltar aqui. Bom, acontece então que nós temos o mercado reagindo positivamente ao longo desses indicadores, mas depois eles
voltam para o mundo de balanços e etc. e realiza essa alta e vira para o negativo, tá? E talvez eles se questionaram, o mercado pode ter se questionado também se não é possível que uma atividade tão forte assim não eventualmente vá gerar uma inflação, tá? Mas essa foi a reação do mercado. Bom, vamos vir aqui pro Brasil. Aqui no Brasil nós tivemos a nossa bolsa completamente na contramão. Ela vive esses movimentos, tá, minha gente? Ela vive esses movimentos provenientes dos Estados Unidos aí, mas depois ela toma o rumo dela e fica no positivo, tá? A bolsa, nossa, inclusive, estava até mais estável, porque tinha muita coisa para acontecer de manhã, né? Decisão de política monetária na Europa, fala da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, PIB nos Estados Unidos, pedidos iniciais de seguro-desemprego, balanços aqui no Brasil, balanços nos Estados Unidos, por aí vai, tá? Mas depois, passada essa janela de calmaria aí dos indicadores, principalmente americanos, ela toma o rumo dela e ela fica bem positiva. O que nós tivemos hoje aqui? No mês passado, eu mostrei pra vocês, foi no IPCA fechado, eu mostrei pra vocês esse tweet, dá pra ver, né? Esse tweet aqui do Fundo Versa. Eu conheci esse material aqui, foi no mês passado, e eu achei tão legal, tão didático, que eu compartilhei com vocês, e esse mês eu fui olhar de novo, tá? Vamos lá, saiu o IPCA desse mês, ele veio menor, o IPCA 15, ele veio menor do que o mês passado e em linha com o que o mercado esperava. Porém, quando a gente adentra o número e olha serviços subjacentes, a gente vê uma queda considerável. E se a gente olha a média dos núcleos, a gente também vê uma queda. Não é considerável, mas a gente vê uma queda. Então, a média dos núcleos veio boa e serviços veio bom. E o número cheio veio em queda em relação ao mês passado e em linha com o que o mercado esperava. É uma notícia muito boa. É uma notícia muito boa para o Brasil. É uma notícia muito boa para a Bolsa. Certo? Bom, neste contexto, então, a Bolsa, passada essas expectativas em relação aos indicadores americanos, ao que estava para acontecer pela manhã e etc., a nossa bolsa toma o rumo dela, olhando principalmente para o nosso IPCA. Não só principalmente pelo IPCA. Tivemos o IPCA hoje que veio bom, e quando a gente abre ele e olha para isso daqui, show de bola, tá? E a pauta econômica em Brasília está andando. Vamos lá. Ontem foi aprovado o projeto de taxação de fundos exclusivos e offshore, tá? Vale lembrar que no ano que vem, pela LDO, né, pela Lei de Diretriz Orçamentária do ano que vem, que isso foi informado pela Simone Tebet, a ministra do Planejamento, no ano que vem o governo tem que arrumar mais 168 bi para a conta fechar. Se ele quiser que a conta feche, ele tem que arrecadar já tudo que ele está arrecadando, mais 168 bi. E daí vem esses projetos que buscam mais arrecadação, tá? Um deles é esse fundo. Então, esse projeto de fundo, de taxação de fundo exclusivo e offshore, ele é uma das linhas de arrecadação que o governo espera para complementar esses 168 bi. Fato é que, então assim, o fato dele ter sido aprovado é um ponto positivo para o fiscal do país. Legal. Fato é que, também com a aprovação da desoneração da folha de pagamento, que não é bom para o fiscal do país, e eu tinha comentado isso com vocês na terça-feira, um anulou o outro, tá? Então, basicamente, o que vai deixar de ser arrecadado pela aprovação da desoneração da folha de pagamento vai ser o que vai ser arrecadado na taxação de fundos exclusivos e offshore. Neste sentido, o desafio de arrecadação de 168 bi a mais no ano que vem, ainda mais com a economia desacelerando, vocês lembram bem do nosso IBCBR, né? Ele veio fraco na semana passada, ou retrasada, se eu não me engano. Mostra a nossa atividade desaquecendo. O desafio de arrecadação do governo fica muito maior. E se o desafio de arrecadação do governo fica muito maior, o fiscal é posto em xeque, tá? Tô comentando isso com vocês porque eventualmente você vai começar a fazer preço no mercado. Mas ok, dito isto, o fato de a agenda econômica em Brasília estar andando é um ponto positivo para o nosso país. Fora isso, também o texto da reforma tributária foi apresentado, tá? No dia de ontem. E o que acontece? Mais exceções foram colocadas no texto. O que isso implica? Bom, que você tem um valor para arrecadar. Se você dá um benefício para um setor específico, e ele ganha um benefício qualquer, esse benefício ele tem que ser redistribuído para o resto dos setores pagarem a conta. Certo? Dado que mais benefícios foram criados, mais exceções foram criadas,
maior vai ficar a conta de quem não está nesses benefícios, tá? E aí o mercado, enfim, fizeram algumas contas e chegaram a especular que o nosso imposto IVA, ele vai ficar acima de 30%. Lembrando que o último número de junho, se eu não me engano, era 27, minha gente. Lembrando que para os países que adotam o IVA como forma de cobrança de imposto, tem vários países que fazem isso, não vai ser uma novidade, né, isso aqui, a implantação disso aqui no Brasil, mas assim, fato é que o IVA nos países, ele tem uma média de 22%, mais ou menos, tá? O nosso já estava em 27%. Como aumentaram as exceções, o mercado espera algo acima de 30%. Então, assim, a reforma tributária traz os seus benefícios de simplificação, aqui é muito complicado o imposto brasileiro, legal. Acontece que tem muita exceção, tem exceção demais. Então, assim, aí começou a especular isso ontem, trouxe um desânimo. Eu até achei que a nossa bolsa e o nosso dólar ontem mesmo ia movimentar bem positivamente, aí olhando para a reforma tributária e tal, enfim, isso não aconteceu. Mas aí o que acontece? Hoje um membro do Ministério da Fazenda, ele dá uma entrevista, o Bernard Api, não sei. Ele dá uma coletiva de imprensa e ele fala assim, olha, estamos fazendo os cálculos, considerando todas essas exceções que foram acrescentadas no texto e aparentemente não vai ficar acima de 30%. E outra, uma das mudanças que o texto sofreu também, que é positiva, é que eles vão limitar, vai ter um teto para os impostos, porque estava sem teto. Aí eles colocaram, vai ter um teto, eles vão limitar a quantidade de imposto, o valor total do imposto e etc. Ainda não tem os números, mas assim, pelo menos tem essa linha lá escrito que vai haver um teto. Ok. Então, assim, ainda tem muito que se discutir dessa reforma tributária. Ontem ela não trouxe o ânimo que eu imaginei que ela traria para a Bolsa, mas hoje, com uma pessoa de relevância do Ministério da Fazenda fazendo suas considerações, deu uma acalmada nos mercados e, assim, a expectativa é que esse texto seja votado no Senado no dia 7 de novembro. Até lá, tem muita água para correr. O texto ainda pode sofrer modificações para que seja de fato votado e aprovado no Senado. E como houve modificação do texto que veio da Câmara, o texto precisa voltar para a Câmara e fazer uma nova aprovação na Câmara. Então ainda tem muita água para rolar. Tá? Mas fato é que há andamento na agenda econômica do Brasil. Então isto é bem visto pelo mercado. Então hoje nós temos esses dois fatores pesando positivamente, né? Projetos sendo aprovados no Congresso relacionados ao fiscal do país. Vale lembrar, minha gente, que o projeto de aprovação, né, da taxação de offshore e fundos exclusivos, a taxação disso, né, em Brasília se deu depois da saída da presidente da Caixa, né, o Lula tinha chamado ela lá e aí colocaram um parceiro do Lira lá, do Arthur Lira. Enfim, né, ele é o presidente da Câmara, né, é um toma lá da cá que acontece em Brasília, mas que tem feito a agenda econômica, aos olhos do mercado, andar. Aos trancos e barrancos, na medida do possível, andar. Ok? Então isso traz positividade para a Bolsa, traz uma negatividade para os nossos DIs. Os DIs olharam principalmente o nosso IPCA 15 hoje, que foi uma boa notícia, tá? E o nosso dólar, deixa eu voltar aqui para o panorama, mas já virou, né? Bom, o nosso dólar é contrário ao mundo. O mundo teve o dólar ou levemente positivo hoje, ou positivo, tá? Por questão de balanços dos Estados Unidos, as bolsas estão pesadas, acaba que o dólar tende a ficar mais positivo. Enfim, fato é que o dólar hoje não olhou para o Treasury, tá? Hoje ele teve a movimentação dele, mundial, mas não foi nenhuma movimentação extremamente agressiva de positividade, certo? O nosso dólar não, o nosso dólar fechou negativo. O que a gente precisa analisar é o seguinte, além da pauta econômica em Brasília que tem andado, e isso é positivo no sentido de atrair capital, não tenha atraído já, tá, minha gente? Mas é positivo nesse sentido. Nós temos que pensar o seguinte, a inflação do Brasil tem surpreendido para baixo, tá? Mas dado os riscos dos Estados Unidos, principalmente por conta das Treasury, tá? Os títulos americanos subindo um monte, né, nesses últimos 2 meses praticamente, né? Desacelera, na verdade, tira a expectativa dos investidores de que o Banco Central brasileiro pode cortar os juros de maneira mais agressiva.
Então, bora especular um corte de 0,75 bips, ao invés de 0,5, que é o que tem acontecido, tá? Então, assim, os Estados Unidos, ele pôs um pé no freio na velocidade com que o nosso juros é cortado aqui no Brasil. Então, nós temos o mercado acreditando ainda em cortes de 0,5 bips, com um comunicado, inclusive, mais cauteloso do Banco Central olhando para os Estados Unidos, tá? E a nossa inflação caindo. E aí, se você faz a conta dos juros real, ó, não vai cortar, não vai, né? A expectativa é que não corte os juros de maneira mais agressiva que no Brasil, mas a inflação tá caindo muito mais do que o mercado esperava. Tá surpreendendo positivamente, né? Do que o mercado esperava. Isso é bom pro nosso juros real. Apesar dos Estados Unidos estarem falando em juros lá higher for longer, né? Mais alto por mais tempo, tarará, tarará, tarará. Momentaneamente isso pode não prejudicar tão rapidamente o carry trade. Tão rapidamente. Entendam isso tão rapidamente. Bom, isso traz fraqueza pro nosso dólar no dia de hoje. E ele não caiu absurdamente, tá, minha gente? Mas ele fica abaixo dos R$5, que é aquele patamar psicológico. E tanto o futuro quanto a vista, tá? Mas não é uma queda expressiva, como por exemplo a nossa bolsa, né? Que subiu quase 2% no dia de hoje. Tá? Mas não é uma queda super expressiva, mas ainda assim, na contramão de muito dos pares de dólar no mundo, a gente fica no positivo contra um dólar. A gente fica negativo contra o dólar positivo no mundo. Certo? Bom, acho que eu falei tudo o que eu precisava. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa pra vocês aqui, porque realmente hoje foi um nível a mais de análise macro e de correlações e de contexto de mercado, tá, minha gente? Se você que opera teve muita dificuldade no dia de hoje, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? Foi um dia difícil de entender correlações. Bom, mas eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo. E pronto. Bom, espero que tenham entendido. De novo, eu peço desculpas por ontem, tá? Peço para que deixem o like no vídeo aí, né? Para quem gosta do meu conteúdo, acho que eu não pedi no início do vídeo de hoje, nem esqueci. Deixem o like, se inscrevam no canal para quem não é inscrito e compartilhem com os amigos aí que vocês acham que tem que aprender um tiquinho mais. Tá bom? Então é isso. Vejo vocês no vídeo de preparação. Sim, deixa eu falar uma coisa para vocês rapidamente, um recado. Na semana que vem eu estarei em viagem, resolvendo algumas coisas e com a minha família, e aí eu optei por não fazer os vídeos de fechamento, tá? Porque eu tenho várias coisas pra resolver lá que vão me impedir de me dedicar como eu faço diariamente ao mercado aqui e trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. Então, na semana que vem, única e exclusivamente, não terá isso. Estarei disponível no direct, principalmente, que é a minha forma de comunicar com vocês, do Instagram, caso vocês tenham dúvida, queiram comentar alguma coisa de mercado, eu tô por lá, tá? Só os vídeos realmente eu vou operar, mas só os vídeos realmente que eu não vou dar conta de entregar na próxima semana, ok? Mas é isso. Então um beijo pra vocês. E eu vou tentar fazer o vídeo de preparação da semana que vem, amanhã talvez, pra vocês não ficarem sem. Mas eu aviso. Obrigada, beijo e até. Agora sim, tchau, tchau.